Então vamos lá, foi pedido de alunos, tá? Falando aí sobre PA e PG. Então, de 1 a 5, eu tenho aqui progressão aritmética, e de 1 a 3 aqui eu tenho progressão geométrica. Então, vou começar sobre PA, que é a progressão aritmética, ela vem falando aí de sequência, e aí nessas sequências elas seguem uma regra. Essa regra é a razão. A razão é um número na qual nós vamos somando um após outro. Então, por exemplo, meu primeiro número é o número 2 e o segundo é o número 5. Significa que 2 para chegar a 5, eu somei 3. Então, essa é a minha razão. É o valor, é a regra que eu tenho que seguir até o final. Então, fica 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, e assim vai. Então, nomenclatura. Primeiro termo é o nosso A1, segundo termo, nosso A2, terceiro termo, A3, quarto termo, A4, quinto termo, A5. Quinto termo, A5. E para eu calcular uma razão, basta pegar um número e tirar o que vem antes. Então, por exemplo, vou pegar o segundo termo e vou tirar o primeiro termo, que é o número 2. Eu encontro 3. Então, eu usei o A2 e tirei o A1. Posso pegar qualquer lugar. A5 e tiro o A4. A 99 eu tiro o A98. Todas essas respostas aqui eu vou encontrar como resposta o 3, que é a minha razão. Então é isso que a gente precisa ficar atento. Para a questão 1, ele vem falando o valor de x, de modo que os números 3x menos 1, x mais 3 e x mais 9 sejam nessa ordem uma PA. Então esse é o meu número, olha só. Aí aqui eu vou só separar para vocês verem. O meu primeiro termo. Esse aqui é o meu A1. O meu segundo termo, o A2. E o meu terceiro termo, A3. Para eu montar isso aqui de forma que isso seja uma PA, ela tem que seguir sempre a regra da razão. Então, se eu pego o A2 e tiro o A1, eu encontro uma razão. Outra maneira de encontrar a razão aqui é calculando o A3 e tirando o A2. E aqui a gente vai sair direto no valor do x. Então, vocês podem fazer a partir daqui. É só substituir. Então, olha só, o A2 é o x mais 3 menos o A1. Não vai ter espaço, vou apagar aqui. Qualquer dúvida pode falar, tá? Esse aqui é o A1. Aí agora eu vou tirar o A2. Lembrando sempre de colocar o parêntese, porque esse sinal de menos ele pode atrapalhar o meu cálculo, tá? Então eu vou tirar o A1. O A1 é o 3x menos 1. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Do outro lado eu tenho o A3 é x mais 9. Eu vou tirar o A2. E o A2 é o x mais 3. E aqui é só organizar, tá? Eu tenho x mais 3,
Esse sinal de menos, ele vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese. E do outro lado a mesma coisa. Menos x, menos 3. Aí vocês organizam como for melhor para vocês. Ó, desse lado eu tenho x menos 3x, eu tenho menos 2x, eu tenho 3 mais 1, 4. Aqui eu tenho x menos x, 0. Tenho 9 menos 3, 6. Então fiquei com menos 2x igual a 6 menos 4, menos 2x igual a 2. X vai ser igual a 2 dividido por menos 2. X vale menos 1. E aí foi exatamente o que ele pediu, o valor de x. Letra D, menos 1. Dúvidas aí? Nada? Então vamos para a próxima. Querem tempinho para fazer? Número 2. Quantos múltiplos de 5 há entre 18 e 272? Quando vem assim, ela é mais fácil. Por quê? Você pode pegar o número mais próximo de 272, que divide por 5, né? Um número menor. E aí, esse é um múltiplo. E aí, depois vocês só vêm tirando o que vem antes de 18, né? Que são 3, que é o 5, o 10 e o 15. É uma maneira de fazer e ela é bem mais rápida. Então, vou fazer aqui, ó, número 2. Quantos múltiplos de 5 há entre 18 e 272? Então, o primeiro termo é o 5 vezes 4, que é o 20. E o último termo é o número múltiplo de 5 menor do que o 272. É o 270. Para a gente montar a fórmula, o meu AN ele vai ser igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. E essa minha razão, nessa questão, é o 5, porque todos os números são múltiplos de 5. Aí, a partir daqui, é só substituir. 270 é o meu AN, vai ser igual ao primeiro termo, 20, mais n menos 1, não sabemos, vezes a razão 5. Vou trocar o 20 de lado, vai ficar 270 menos 20, igual a n menos 1, vezes 5. 270 menos 20, 250. Aqui pode fazer distributiva, eu prefiro não fazer distributiva. Eu vou pegar esse 5 que multiplica, né, que eu faria aqui a distributiva, e vou trocar de lado. Ele multiplica de um lado, ele vai para o outro dividindo. Então, fica 250 dividido por 5 igual a n menos 1. A partir daqui já pode tirar o parêntese, porque não tem ninguém multiplicando. 250 dividido por 5 dá 50. Ignora aí o carro. É igual a n menos 1. Esse menos 1 ele vai para o outro lado trocando a operação. Fica 50 mais 1 igual a n. Logo, n vale 51. Essa é a maneira usando a fórmula. Lembrando aí que nós temos o termo geral, que é a nossa fórmula principal, né, do termo geral, que eu já expliquei para vocês como que ela funciona. Dúvidas aí?
A outra maneira de fazer, que eu comentei com vocês que ela é rápida, é o seguinte. Vou fazer até de vermelho mesmo aqui, ó. O número múltiplo de 5 que vem antes de 272 é o 270. 270 dividido por 5 dá 54. Então, esse é o total de números múltiplos de 5. Porém, ele falou que ele precisa começar no 18, a partir do 18. Então, eu tenho o número 5, que é múltiplo de 5, tenho 10 e tenho 15. Então, eu poderia simplesmente pegar o 54 e tirar 3. Ficaria com 51, que é a resposta final. Então, esses dois caminhos. Eu acho legal fazer essa da divisão quando o número está bem próximo, tá? São os números iniciais ali, múltiplos de 5. De 7, de 8, de qualquer número. Vamos para 3. Eu vou fazer as questões de vestibular também, tá? Que me pediram. Questão 3. Em uma PA, em que o primeiro termo é o 23 e a razão é menos 6, a posição ocupada pelo elemento menos 13 é qual? Aqui vocês podem observar que os números são bem pequenos. Acho que aqui dá para fazer na mão. Mas vamos usar as fórmulas. Depois eu posso colocar essas questões lá, tá? Em atividade, não tá não. Posso apagar? Vou fazer aqui no cantinho, que essa aqui foi a primeira. Então vamos lá. Terceira questão. Vou só colocar a fórmula aqui de novo, que é o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa aqui é a fórmula do termo geral da PA. E aí, no enunciado, ele fala assim, o primeiro termo vale 23. Então, é meu A1. Vale 23. A razão vale menos 6. Se a razão vale menos 6, a gente vai descendo 6 unidades. E a ocupação pelo elemento menos 13. Então, a N é o menos 13. Não está tão distante. Eu vou usar a fórmula, vou substituir. O menos 13 é o AN, então vai ficar menos 13, igual, o primeiro termo é o 23, mais N menos 1 é a quantidade, é o que eu quero saber, vezes a razão, menos 6. Vou trocar aqui, ó, o 23 de lado, vai ficar menos 13 menos 23, igual a N menos 1 vezes menos 6. Menos 13 menos 26 dá 36. Menos 36 vai ser igual a N menos 1. E esse menos 6 que multiplica, eu vou jogar para o outro lado. Menos 6. Então, fiquei com menos 36 dividido por menos 6, 6. Vai ser igual a N menos 1. E o menos 1 vai para o outro lado, somando. Então, fica 6 mais 1,
7 é o meu valor de n. Letra D. Dúvidas? Aqui poderia fazer a sequência, porque os valores são bem próximos. Então, olha só, o primeiro número que ele deu foi o 23. O próximo, eu vou tirar 6, vai ser o 17. Vou tirar 6, 11. Depois, 5. Menos 1. Menos 7. Menos 13. E aí finaliza aqui o número que ele quer, que é o menos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho. Dúvidas? Dá para fazer, tá vendo? As questões são bem simples. É o modelinho que cai para vocês. Vamos para 4. Determine o valor de R em uma PA, sabendo que A1 mais A10 é igual a 120 e que A5 mais A15 é igual a 210. Deixa eu só falar uma observação aqui. Nesse caso aqui, não vai dar para usar, acredito eu. Porém, serve em outras questões. Então, vou só passar essa dica para vocês. A questão da média. Quando a gente trabalha com PA, a gente utiliza muita média. Porque ele vai ter um crescimento linear. Então, o exemplo que eu dei para vocês no início, né? Foi o número 2, 5, 8, 11, 14. Olha essa questão aqui. Se eu pego o número 2 e eu somo com 8, dá 10. Se eu divido por 2, eu encontro um número que está entre 2 e 8. Então, 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. Olha aqui, 8 mais 14. 8 mais 14, 22. Dividido por 2, 11. Olha essa aqui, ó. 2 mais 14, 16. Dividido por 2 é o número que está entre 2 e 14. Equidistante, ó. Um número para cada lado, ficou 8. Perceberam? Isso ajuda bastante nas questões. Nessa questão aí, a gente vai ter que substituir os valores. Provavelmente vai cair num sisteminha. Vê se vocês conseguem fazer essa 4. Outra observação também aí sobre a fórmula. A fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Se eu falo que eu tenho aqui o A2, eu tenho A1 mais 2 menos 1 vezes a razão. Então, vou voltar para aquela sequência lá. 2, 5, 8, 11 e 14, só para explicar. Então, eu tenho o meu primeiro termo, é o número 2. O segundo termo, a gente vai usar essa fórmula aqui para encontrar o 5. Então, A2, ele vai ser 2 mais 2 menos 1, 1, vezes a razão. A razão é só subtrair. 5 menos 2, 3. E aí nós vamos encontrar aqui o 5.
Se eu quero 14, o 14 é o meu A5. Eu tenho a fórmula. Mas se eu não quiser usar a fórmula, eu posso usar o A3 como referência. Olha como vai ficar. No lugar de usar o A1, eu posso usar o A3. Mais N menos 3 vezes a razão. Vamos ver se vai bater. Quem é o A5? O A5 é o 14. Vai ser igual ao A3. O A3 é o número 8. Mais, aqui vai ser 5 menos 3 vezes a razão que vale 3. Então, fica 8 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, mais 8, 14. Bateu. Isso serve para qualquer caso. Então, por exemplo, quero saber o A50. Mas eu não tenho A1, eu tenho A20. Então, para usar a fórmula, vai ficar mais N menos 20 vezes a razão. Entenderam? Pegaram essa dica aí? Respondem aí, isso é importante, vai. Entenderam ou não? Isso salvem. E não vem escrito nos livros. Muito difícil. Então vamos lá para a questão 4. Vou começar aqui embaixo. Questão 4. A1 mais A10 é igual a 120. Então, eu só vou arrumar isso aqui na fórmula. A1 mais A10. O A10 é o A1 mais 9R, né? Que é o 10 menos 1 vezes R. Substituindo aqui, vai ser igual a 120. Só vou arrumar isso aqui. Eu tenho A1 duas vezes, então tenho 2 vezes A1 mais 9R, que é igual a 120. A mesma coisa eu vou fazer com a próxima. A próxima informação que ele me deu foi A5 mais A15 igual a 210. O A5 é o A1 mais 4 R's. O A15 é o A1 mais 14 R's. Isso vai ser igual a 210. Só vou arrumar. Eu tenho o A1 duas vezes. E o R eu tenho 4 mais 14, tenho 18. Vai ser igual a 210. A partir disso, a gente vai aplicar sistema. Então, para o sistema 2A1 mais 9R's vai ser igual a 120. O outro, 2A1 mais 18R's vai ser igual a 210. Para eu resolver esse sistema, basta multiplicar uma linha por menos 1, porque eu tenho 2A1 em cima, 2A1 embaixo. Multiplicando por menos 1, é só trocar o sinal. Vai ficar menos, menos e menos. Dois a 1 menos 2A1, cortei. Menos 9R mais 9R, 9R positivo,
vai ser igual a menos 120 mais 210. Aí que chegou, gente. É 120 e 210 dá 90. R vai ser igual a 90 dividido por 9, R vale 10. Para eu calcular os outros valores, basta substituir. Ele pediu R. Então, parei aqui, ó. O R vale 10, letra B. Ele poderia pedir o A1 para atrapalhar, aí a gente ia voltar um pouquinho. Ele poderia pedir, sei lá, o A20, o A50, para dar um pouquinho mais de trabalho. Mas foi até bonzinho, pediu só o R. O R vale 10. Vamos para 5. A 5 vem falando de inserir 4 elementos entre o menos 12 e o 48. Construímos uma PA de forma que A5 vale quanto? Raiz de A5. Então, tentem fazer essa daí, por favor. Observações que eu sempre falo com vocês. Se é para inserir 4 elementos, então nós temos 4 ao meio, mais as duas extremidades. Nós temos um total de 6 elementos. Então, só para ter cuidado com isso. Tempinho aí para vocês. Então, só para explicar para o pessoal que chegou aí, estou passando PA e PG porque foi um pedido. E durante a semana a gente volta ao nosso cronograma. Sobre geometria espacial, vou permanecer aí em prisma, pirâmide e tronco, porque ainda está surgindo muitas dúvidas. Isso aí é uma matéria que precisa ser fixada, né? Um conteúdo importante. Então a gente vai continuar aí com prisma, pirâmide e tronco. Talvez a gente aumente um pouquinho para cone, para cilindro e cone. Vai depender do nosso tempo. E questões de logaritmo, acho que faltam algumas questões para corrigir, tá? E a gente vai para exponencial. Conseguiram? Primeiro termo, 12. Último termo, 48. Então, eu vou começar pelo último termo. Vou usar a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O último termo é o 48. O primeiro termo é o menos 12. Mais N menos 1. O N é a quantidade de termos. Nós temos 4 ao meio, mais as extremidades nós temos 6. Então, fica 6 menos 1 vezes a razão, que é o valor que eu não conheço. Então, vou trocar o menos 12 de lugar, vai ficar 48 mais 12, vai ser igual a 5 R's. 48 mais 12, 60.
E o valor que multiplica o R vai para o outro lado dividindo. 60 dividido por 5, 12. Esse é o valor do meu R. Aí aqui vocês podem completar. Menos 12 mais 12. Vamos completar aqui? Menos 12 mais 12, 0. 0 mais 12, 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. Bateu. E aí ele pediu o A5, a raiz do A5. O A5 é o 36. Raiz de 36, 6. Letra A. Substituindo na fórmula, só para confirmar aqui, ó. O AN é o 48. Calma aí. Ele quer o A5. A5 vai ser igual ao primeiro termo, menos 12, mais 5 menos 1, 4, vezes a razão. A razão vale 12. O A5 vai ser igual a menos 12, mais 48. A5 vale 36. Bateu. Vamos para PG. O primeiro termo vale 4 e o quinto termo vale 324. Ele pede a razão. Observações aí sobre a PG. A razão da PG é uma divisão. Vou colocar aqui em cima. Então, dando o exemplo aí de PG. Meu primeiro termo, vou colocar como 2. Vou chamar minha razão de 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E assim vai. A razão aqui nós vamos chamar de que, para lembrar do quociente. Quociente é a divisão, é a resposta de uma divisão. Então, aqui, ó, 8 dividido pelo número que vem antes, 4 igual a 2. Então, assim que se acha a razão. Então, vamos lá. Ele me deu o primeiro termo. Ele me deu o primeiro termo que vale 4. Ele falou que o A5, que é o quinto termo, vale 324. E ele quer saber a razão. Então, para isso, a gente vai usar a fórmula. Então, deixa eu só organizar aqui os espaços. Pode apagar aqui embaixo? Vou tirar essas questões, tá? Se quiser dar print aí. De 1 a 5. Não, dá para usar aqui. Acho que o espaço dá para usar aqui. Sobre as questões da fórmula, eu vou deixar aqui. Aqui nós vamos usar o AN igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Se por acaso aparecer a soma da PG é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. E aqui a gente precisa dividir por Q menos 1. É só observação aí para quem vai fazer SPSEX.
Porque quando a gente fala em PG, nós temos PG finita e PG infinita, tá? Então, para quem vai fazer SpaceX, pegar umas questões aí diferenciadas, tá? Eu posso até passar depois. Não só isso, né? Tem outras coisas. Tem a multiplicação dos termos na PG. Então, mas esse conteúdo é apenas para o pessoal SpaceX. E é difícil cair também. Então, vamos lá. Vou substituir. Ele falou que o A5 é igual a 324. Então, eu vou trabalhar com isso. Só vou substituir aqui na minha fórmula. A minha fórmula é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Se eu estou trabalhando com A5, fica 5 menos 1. E eu vou substituir. O A5 é o 324. Vai ser igual ao primeiro termo, que ele falou que vale 4, vezes o Q, que é a minha razão, elevado a 4. O que multiplica o Q vai para o outro lado, dividindo. Dividido por 4 vai ser igual a Q elevado à quarta. Aí, fazendo essa divisão, vai dar 81. 81. 81 vai ser o Q elevado a 4. Aí, pega um rascunho e fatora 81. 81 por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, eu posso escrever aqui 3 elevado a 4 vai ser igual a Q elevado a 4. Como a gente está falando lá em exponencial, se eu tenho expoentes iguais, logo as minhas bases também serão. Então, 3 é igual a Q. Então, letra A é a resposta. Dúvidas? A número 2. Qual é o primeiro termo da PG crescente em que A3 é igual a 24 e A7 é igual a 384? Então, a gente vai usar o mesmo modelo que nós usamos na 4. Vamos substituir aí os valores. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Aí a primeira informação que ele me deu foi o A3. Aí eu vou substituir aqui, ó. A3 é a mesma coisa que A1 vezes q elevado a 3 menos 1. Vou substituir. A3 vale 24 vezes q ao quadrado. Vou segurar essa informação aqui por enquanto. E aí eu vou usar a próxima. A próxima foi o A7. A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1. 6. E aí basta substituir aqui. 384 vai ser igual a 1 vezes Q elevado a sexta. Ele que é o primeiro termo. Aí aqui vocês podem dividir um termo pelo outro, podem colocar em evidência. Vou colocar em evidência aqui, ó. Vou usar o meu segundo termo, a minha segunda expressão, que é o 384 igual a 1 vezes Q elevado a 6. Só que eu quero substituir na segunda. A minha segunda expressão é A1 vezes Q ao quadrado. Para eu escrever o Q ao quadrado, basta usar a propriedade de potência. Assim, ó.
A1 vezes Q ao quadrado, que é o que eu quero. Para eu chegar à sexta, basta repetir a base e colocar um número que a soma seja igual a 6. Já tenho 2, aqui vai ser igual a 4. Aí, a partir daqui, eu posso só substituir. 384 vai ser igual a 1 vezes Q ao quadrado. A 1 vezes Q ao quadrado é igual a 24. Vezes Q elevado à quarta. O que multiplica vai para o outro lado dividindo, fica 384 dividido por 24, que é o meu Q elevado à quarta. Dividindo isso aí, dá 384 dividido por 24, 16. Então, 16 vai ser igual a Q elevado à quarta. Fatorando 16, vai ficar 2 elevado à quarta. Logo, Q vale 2. Mas ele não pediu o Q, ele pediu o primeiro termo. Aí basta pegar uma expressão qualquer e substituir. Vou pegar o A3 lá, ó, o 24 igual a 1 vezes Q elevado ao quadrado. E substituir. Primeiro termo vezes 2 ao quadrado. 24 vai ser igual ao primeiro termo vezes 4. Vou jogar o 4 para o outro lado, vai ficar 24 dividido por 4, que vai ser o meu A1. Logo, o A1 vale 6. Letra D. Dúvidas? Alguém fez mais rápido? Sim ou não? Mas deu tempo de fazer ou não? Tô correndo muito. Tentem fazer a 3 aí. O pessoal do vestibular correu. Tinha que corrigir umas questões deles também. Posso fazer mais tarde. Amanhã à noite. 3. Numa PG, o A1 vale 3, o A3 vale 12. A soma dos 8 primeiros termos positivos é igual a quanto? Assim como eu falei da média lá em PA, aqui também tem uma regra. Usando pela razão. Ó, A1, A2 e A3. Para eu calcular a razão aqui, basta pegar o A2 e dividir pelo A1. E a mesma coisa com A3. Então, fica A3 dividido por A2. Multiplicando cruzado, fica A2 ao quadrado igual a 1 vezes A3. Também é uma maneira de encontrar aí o A2. Por exemplo, aqui, ó. Ele fala que o primeiro termo vale 3 e o terceiro vale 12. Substituindo essa fórmula, 3 vezes 12 dá 24. Então, A2 vai ser o número 6. Porque a raiz de 36 vale 6. O A2 aí só serve, né, para a gente calcular a razão.
Então, A2 ao quadrado é igual ao A1 vezes o A3. Então, A2 ao quadrado vai ser igual a 3 vezes 12. O A2 ao quadrado vai ser igual a 36. Logo, o A2 vai ser a raiz de 36, 6. Então, a nossa sequência ficou 3, 6, 12. Para eu calcular a razão, basta pegar um número qualquer e dividir pelo número que vem antes. 12 dividido por 6, 2. Então, eu tenho o primeiro termo, que vale 3. Eu tenho a razão, que vale 2. E ele pediu a soma dos 8 primeiros termos. Então, eu tenho o n, que vale 8. Aí eu vou observar lá na fórmula se eu consigo usar. A fórmula da soma é A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, já dá para usar, porque na fórmula eu não preciso do último termo. Então, só substituir na fórmula. Soma vai ser igual, o primeiro termo vale 3, vezes o Q vale 2, elevado a N. O N é a quantidade de termos, vale 8, menos 1. E eu vou dividir por 2 menos 1. Não vai mudar, vai dar 1. Então, soma dos termos vai ser igual a 3 vezes 2 elevado a 8, dá 32, 200 e pouco. 256. 256 menos 1. Isso dividido por 1. Então, a soma vai ser igual a 3 vezes 255, que vai dar 765. Letra A. Dúvidas? Alguma dúvida? Tem gente aí ainda do vestibular? Não tem, né? Tá bom. Gente, então é isso. Amanhã teremos aula, eu vou corrigir as questões de PA e PG à noite, porque o pessoal pediu do vestibular, tá? Se vocês tiverem com dúvida em alguma matéria aí, vocês podem mandar. Podem mandar no privado, que aí eu organizo para vocês. Faltam 5 minutos aí. 5 minutos acho que não dá para resolver nenhuma questão. Vou ver se tem outra aqui. Ah, tem uma aqui, ó, pequenininha. Essa aqui é de PA. Aqui, ó, PA. Se vocês quiserem fazer, ao interpolar 7 meios entre 1 e 17, criamos uma PA crescente, cuja razão vale quanto? Vamos ver se dá para fazer em 4 minutos? Vou apagar aqui. Então, olha só, tá falando de PA. Então, o primeiro termo vale 1, o último termo vale 17. A quantidade de termos são 7 meios. 7 mais 2, 9. E ele quer a razão.
Aqui não tem nem necessidade de calcular pelo sistema, já coloca na fórmula direto. A n é igual a 1 vezes n menos 1 vezes a razão. O último termo é o 17. O primeiro termo vale 1. N menos 1 é o 9. 9 menos 1, 8. E a razão, precisamos saber. Esse mais 1, ele vai para o outro lado, fica 17 menos 1 igual a 9 menos 1, 8, vezes R. Aqui vai ficar 16, e o 8 que multiplica o R volta dividindo. Logo, o R vale 2. Só para confirmar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 e 17. Certinho. 2 minutos. Gente, então é isso. Até a próxima. Se vocês estiverem com alguma dúvida, fique à vontade. Beijos, beijos. Até amanhã.